Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E temos o prazer de toda segunda-feira pela manhã estarmos com o apóstolo Neuci José Rorato, num tete-a-tete, conversando sobre o evangelho prático, verdadeiro e também sobre os assuntos do dia a dia, porque nós não podemos dissociar a nossa vida do evangelho. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida ela está totalmente ligada à palavra de Deus. Nós somos frutos disso, nós somos frutos da palavra de Deus. E nós estamos falando sobre assuntos bem polêmicos nestas nossas últimos encontros, né, apóstolo? Temos falado sobre coisas bem interessantes, mas falo depois. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Um lindo dia, abençoado dia, e que os resultados desse dia você leve na bagagem rumo à eternidade. Se você quiser acessar nosso canal e ver nossos episódios de setembro, você vai ver do que eu estou falando. Nós falamos sobre maldição hereditária, nós falamos sobre reencarnação, nós falamos sobre suicídio, enfim, então foram assuntos polêmicos, fortes, mas com qual objetivo? De trazer para você que está nos vendo, nos ouvindo, esclarecimentos bíblicos a respeito desses assuntos. E às vezes a gente está firmado naquilo que outras pessoas falam, de conceitos, de teologias que outros falam. A gente tem que ver o que a Bíblia diz sobre esses assuntos para desmistificar e até mesmo buscar solução para a nossa vida, quando nós necessitamos. E hoje nós estamos aqui um dia depois das eleições e também sabemos que é outro assunto polêmico, as eleições. Nós assistimos os debates, nós vimos os posicionamentos e somos cristãos. E como cristãos, nós precisamos ter nossa posição. Como cristãos, nós precisamos defender a causa de Cristo. A coisa mais importante precisa ser valores e princípios serem conservados, para que não haja destruição da palavra de Deus, para que não haja destruição dos valores da palavra de Deus. Então, apóstolo Neuci, um dia após eleição, o que a gente pode esperar, não só do povo cristão, mas principalmente do povo cristão? Pés no chão. A vida continua. Seja quem for, está eleito o nosso presidente, governador, senador, deputados. E aí, mas não foi eleito a quem eu votei. Bom, ele agora se tornou uma autoridade. E nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, precisamos entender isso. O período da campanha foi o tempo oportunizado, primeiro por Deus e depois pelo próprio sistema, para fazer as escolhas. E como lutamos pela democracia, e ser democrático é respeitar a vontade da maioria. E outra questão também que a Bíblia nos ensina sobre os princípios de autoridade, o dever. Foi Deus quem criou isso. Mas, pastor, se foi Deus que criou, por que os governadores são corruptos? Por que o Brasil sofre com tanta corrupção, tanta coisa errada? Olha o legado que nós temos. Pois é. Agora eu vou abrir mão dos princípios ou da minha obediência a Deus por causa de quem anda errado? Sendo que a própria palavra que me ensina que devemos respeitar autoridades, ela me ensina que tudo que o homem fizer
ele vai colher. A Bíblia ensina que cada um terá que dar conta de si. Por que eu vou destruir a minha vida? Porque tem governadores, autoridades que não são honestas. Eu tenho uma consciência. Minha primeira autoridade sobre a minha vida é a minha consciência. Então, se eu votei numa pessoa que representa e tinha como proposta defender os valores que eu acredito, os valores que eu aprendi de Deus, e essa pessoa não foi eleita, eu vou chutar o pau da barraca, eu não vou mais, eu vou me corromper também que nem eles. Não te engane. Não te engane, o diabo propõe sim algumas benesses agora para ferrar depois. O diabo não vai levar ninguém para o inferno se ele vem com as forças do inferno para lhe atacar. Ele vem com ilusões, ele vem com boas propostas. Eu assisti muitos debates, como eu conheço candidatos. Na hora da proposta para ganhar voto, são anjinhos. Mas antes, quando não eram candidatos, já tinham natureza de demônios e raiva e projetos para deleites deles, dominações deles. E a hora que vão granjear votos, vem com propostas do céu, do bem, do amor, do bom relacionamento, da fome para ninguém, solução para todos, casa para todos. Mas depois, olha, eu acompanho alguma coisa aí dos países vizinhos que já foi decretado, que a casa que tem um quarto desocupado vai ganhar um inquilino. Já está decretado, sim. E aí? Então, meus pêsamos ou meus parabéns. Meus pêsamos se você não respeitou a sua consciência. Meus parabéns se você tem a sua consciência boa ainda e luta e quer defender valores, princípios, fé, família, vida privativa e liberdade. Parabéns por quem apoiou essa linha. Pêsamos para quem é contra o bem. Então nós temos que se alimentar mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna, tem valor. Mas pastor, eu conheço tanta gente que há tanto tempo vive. Mas a vida não terminou. Eu conheço muita gente que fez tanta coisa errada, morreu. Mas a vida não terminou. Morreu foi o corpo. A alma e o espírito não morrem. E terão sim que prestar conta um dia. Eu vou ser julgado pelas oportunidades que tive de fazer o bem e não fiz. Eu vou ser julgado pelas oportunidades e pelas obras que pratiquei. Todos um dia terão que prestar conta de si. A obediência a Deus, a obediência a princípios, a obediência à consciência, a defesa sempre por uma boa consciência, já na vida terrena lhe dá um sono tranquilo, lhe dá esperança, lhe dá perspectivas de que Deus ainda está no controle da sua vida, lhe dá melhores resultados. O senhor tocou num ponto importante que eu creio que como cristãos, claro que não podemos dizer que toda a nossa audiência é cristã, porque não são todos cristãos, mas por algum motivo estão aqui, né? Mas essa questão da conduta, né, apóstolo? A conduta que nós temos que
exercer como cristãos, assim, ó, entendendo que toda autoridade é constituída por Deus. Então, mudamos a nossa conduta conforme muda o nosso governo? Né? Não, porque a nossa autoridade maior é Deus. A autoridade que está sobre nossa vida é Deus, com uma economia melhor, com uma economia pior, na guerra, na paz. A nossa autoridade maior é Deus, né? Mas essa conduta, ela é bíblica, né, pastor? É mandamento. E todos os mandamentos que Deus deixou na sua palavra para o seu povo, para os seus filhos, é um mandamento que não faz bem para Deus, faz bem para quem obedece. O grande problema que as pessoas acham que cumprir de quando em quando um mandamento vão fazer bem para Deus. Deus não precisa. Ele continua sendo Deus, com você ou sem você. Mas você não continua como filho de Deus se não se ajustar aos mandamentos. Senão, você não continuará sendo na bênção, você foi criado e abençoado. Mas essa bênção, ela é renovada pela obediência a mandamentos, a princípios, a padrões, a instruções. Então a bênção já existe, mas ela precisa ser regada com nossa obediência. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, primeiro ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança, que domine sobre os animais. E lá no verso 27 diz, e criou Deus homem e mulher, macho e fêmea os fez. E Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, fala de genética, multiplicai descendências, dominai sobre a terra, fala sobre gestão, governo. Mas voltamos ao começo. E Deus os abençoou. Você é abençoado, meu irmão, minha irmã e meus amigos, para frutificar, multiplicar, dominar as culturas da terra. Mas ele deixou mandamentos. À medida que as pessoas se ajustam aos mandamentos, estão com capacidade plena, estão com consciência tranquila, sã, porque a consciência é o primeiro monitor que a pessoa tem de si próprio. Se você respeitar sua consciência, você tem autocontrole, você tem inteligência emocional, tem autodomínio. Você sabe discernir, sabe evitar o mal e sabe se voltar para o bem. Sabe ver a diferença entre bênção e maldição, entre sucesso e derrota. É dessa maneira. Você já é abençoado. Só siga os mandamentos. E o princípio de autoridade, meu querido, minha querida, é a coisa mais importante. Que Deus lhe dê saúde, vida longa, para você ver como será o fim, se você ainda não viu já. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, aquelas pessoas que desejaram a morte dele, teve pessoas que depois de dar uma maldição sobre o presidente, num dia, morreu no outro dia. Tem uma listagem de artistas, de políticos, até de empresários, que desejaram, que profetizaram, que jogaram no ar e jogaram o povo para desejar a morte do presidente. Quem é que morreu? Foi o presidente? Ou foi o amaldiçoador? Então você
E diante de você está a escolha, a oportunidade para abençoar ou amaldiçoar. Projetar o bem para você e o mal para você. Mas se você não aprender a respeitar sua consciência, infelizmente, você deixa de ser humano. E eu creio realmente que agora como igreja, a igreja tem esse dever de ser um abençoador, a igreja tem esse dever de estar em oração pela nossa nação. Esse é o dever da igreja, nos levantarmos em oração pela nossa nação. Mas eu tenho ainda um questionamento que muitos podem estar fazendo, agora falando aos cristãos, né? Existe alguma ordem, alguma coisa que, biblicamente, o cristão poderia não realizar caso houvesse uma ordem, uma lei nacional, pastor? Temos exemplos na Bíblia. Tudo que atentar contra a sua moral, a integridade da sua fé, nós temos os exemplos. Daniel foi decretado, assinado, e naquele tempo a lei dos medos e persas não podia ser revogada. E Daniel foi feito um decreto que não se buscasse a Deus num período de 30 dias. E quem desrespeitasse essa lei, a sentença era simplesmente ser jogado na cova dos leões. Querido, entre Deus, uma autoridade humana, uma lei humana e a lei de Deus, nós temos que saber qual é a maior. Se bem que no Brasil há uma confusão, porque tem leis municipais que ignoram as leis estaduais. Tem leis estaduais que ignoram as leis nacionais. E tem leis nacionais ou medidas a nível de nação que ignoram a Constituição, que contradizem. Então existe uma hierarquia entre obedecer a Deus e os homens. Quem é que nós devemos dar a preferência? A quem? A Deus ou aos homens? Não, mas a lei diz. A lei não te salva. A lei não te perdoa. A lei não preserva a tua vida. Mas Deus te salva, te perdoa e preserva a tua vida. Então, se você conhecer Deus e as recompensas de Deus, a eternidade que te espera, você vai ficar com Deus. Os heróis da fé se tornaram heróis por quê? Porque não deixaram o diabo governá-lo. Tiveram que fazer uma escolha. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos a história de muitos heróis aí, que até para tentar destruir a fé, espolharam os bens. O que o comunismo vai fazer? Espolhar os bens, tirar os bens das pessoas. Tudo vai ser do governo progressista. Tudo, e o governo progressista são assessores do anticristo. Estão preparando o governo do anticristo. Então, meu querido, minha querida, o que eu peço? Não troque sua fé de medo disso ou medo daquilo. Porque ninguém pode prender sua fé, suas ideias, ninguém pode tirar a sua liberdade espiritual do seu relacionamento com Deus. Eu sei que o mundo está caminhando para isso. Eu estou lhe ensinando. Não adianta você ficar de bonzinho aí, com medidas insanas, achando que está obedecendo a Deus, obedecendo insanidades. É melhor obedecer a Deus do que homens que são manipulados pelo diabo. É forte isso aí, gente.
Nós estamos vivendo agora, entrando, né, nesse novo momento da nossa nação, e é um momento, sim, que a gente precisa ter um posicionamento. Eu creio que essa palavra que o apóstolo traz hoje sobre a lei da consciência é a que de fato deve ser o prumo ou a régua, né, para que nós possamos viver bem. Claro, nós não vamos viver desesperados, apavorados. Não, nós vamos viver conforme a palavra do Senhor diz que nós devemos viver. No entanto, obedientes às autoridades, sejam elas quais forem, e aí não importa como esteja a autoridade. Se eu tenho a minha vida com Deus restaurada, se eu tenho um relacionamento, eu tenho o alimento diário de Deus, ele vai me ajudar, vai dar saídas para a vida, vai nos orientar, vai nos dizer como é que nós devemos agir, como que nós devemos fazer. No entanto, essa lei da consciência, que é sobre os padrões, os valores, sobre tudo aquilo que a própria palavra de Deus nos dá como testemunho de quem nós devemos ser, ela não pode ser negociada. Porque a partir do momento que eu começo a negociar valores, princípios, eu começo a negociar o que o próprio Deus nos deixou da sua palavra, né? Eu estou negando a fé. Eu estou negando a fé, você vai estar negando a sua fé, né? Mas eu creio que Deus tem intervido sobre a nossa nação. Pastor, última palavra para nós estarmos encerrando já esse episódio e crendo, né, de que nós vamos à frente, de que Deus está conosco. Esteja quem estiver como autoridade na presidência, nos governos, em todos os órgãos, seja o melhor naquilo que você faz, seja o melhor, seja exemplo, seja uma pessoa que defenda valores da família, da sua pátria, e lute para manter a liberdade, principalmente espiritual. Deus o abençoe e vivamos essa nova fase, porque o que mais é dado, mesmo que as bênçãos que já temos recebido, nos responsabiliza a sermos mais abençoadores. Deus abençoe. Tchau, até a próxima!